Olá, sou a professora Geni Lustosa, da Universidade Federal do Ceará, da Faculdade de Educação. Estamos aqui com muita alegria para o aulão da UFC sobre o decreto 12.686 de 2025. Hoje, estamos com essa aula recheada de informações, de atualização e de muitas surpresas. Hoje também é um dia de celebração dessa aula e nós temos aqui muitos convidados e convidadas. E aí eu vou me autodescrever de início. Eu sou uma mulher parda, tenho cabelos longos, com fios aloirados em mecha. Estou agora vestindo um vestido vermelho, dá para ver só uma parte, a parte do busto. Estou usando um colar grosso, uma bijuteria dourada. Tenho brincos também, no mesmo tom de dourados. E uso um batom vermelho, uma marca quase assim, registrada. O meu sinal em Libras é a posição da mão da letra G ao longo do meu cabelo. E quero agora, nesse momento, também cumprimentar todos que estão aqui assistindo, que aceitaram o nosso convite. E quero também dizer que estamos com a interpretação da Madalena Lessa, aqui nesse momento em tela comigo. Quero chamar as primeiras convidadas para essa tela aqui comigo, para o Boa Noite Coletivo, que nós queremos dar aqui a todos que assistem nesse momento, e uma boa aula, um bom momento aqui para todos que vão assistir também em outros momentos a partir da gravação. E as minhas colegas das outras universidades que vão se apresentar aqui em tela comigo, também eu relembro que se autodescrevam. Quero chamar aqui em tela a professora Márcia Plett, exatamente ela, professora da nossa área, o nome exponencial, professora da UFRJ, e que essa aula, nesse momento, tem um caráter interinstitucional, e com muita alegria, professora Márcia, passo para você. Quero chamar também aqui, mais adiante, a professora Robéria, professora da UFC, também em tela depois com a gente. Professora Márcia? Boa noite, querida professora Geni, professora Robéria. É um prazer estar aqui dividindo esse momento com vocês. Quero agradecer o aceite por nos receber aqui para fazermos essa atividade interinstitucional. Vou me audiodescrever e, em seguida, faço minha fala complementar sobre a importância desse momento. Eu sou professora Márcia Denise Plett, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, sou coordenadora do CEFOP, o Centro de Formação Continuada em Educação Especial do Rio de Janeiro, juntamente com a professora Carline Borges, que também está nos assistindo. Sou uma mulher branca, de estatura baixa, tenho cabelos castanhos claros, lisos, um pouco acima dos ombros. Uso óculos, um óculos com aros rosa transparente. Estou vestindo uma blusa azul e um lenço azul com flores vermelhas. Meu sinal em Libras é o movimento de pinça, seguindo o movimento de um lenço no pescoço, por ser uma característica minha. Falo aqui do escritório da minha casa, que aos fundos e nas laterais tem estantes repletas de livros e uma porta branca.
Novamente, quero agradecer a oportunidade. É fundamental que a gente faça o debate coletivo e, por isso, aderimos a essa aula de hoje aqui no nosso estado. Nossos cursos, tanto da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, como da Universidade Federal Fluminense, já finalizaram as atividades online, estão, neste momento, organizando os eventos de encerramento, mas achamos importante aderir a essa aula para que os nossos cursistas e nossos gestores do Fórum Estadual de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva, que hoje agrega 65 municípios dos 92 do nosso estado, possam também ter a oportunidade de fazer esse debate e esse diálogo tão importante sobre o decreto número 12.686, decreto recente agora do mês de outubro. Então, professora Geni, vai o meu agradecimento em nome do CEFOP, das nossas instituições parceiras, a UF, a UFRJ, mas também do nosso Fórum de Gestores, para quem nós também divulgamos o link desse momento. Muito obrigada por nos aceitar nessa aula tão importante para avançarmos no debate democrático e tão necessário para fortalecer a política de educação inclusiva do público da educação especial para a educação pública brasileira. Obrigada, professora Geni, e que tenhamos uma noite muito proveitosa. Um prazer também, professora Robéria, e obrigada aos intérpretes de Libras e aos demais aqui do nosso apoio. Nós que agradecemos, muito obrigada. Seguimos assistindo esse aulão nos bastidores. Obrigada, professora Márcia Pletti. Professora Robéria, boa noite. Boa noite a todos e todas. É um prazer imenso, né, estar nesse momento. Acho que um momento enriquecedor. Né? Eu sou a professora Robéria, sou uma mulher negra não retinta que usa óculos. Né? Eu estou com a blusa azul, estou com um cordão fino, né? Sou uma mulher de estatura baixa. Né? E, nesse momento, eu quero agradecer demais a participação, né, das universidades que também são universidades parceiras, da nossa Faculdade de Educação, do IFCE, do Instituto Federal do Ceará, né, em nome do professor Igor Paim, que ele não pôde estar aqui, mas mandou, né, o seu agradecimento, os grupos, todos os nossos cursistas estão aí participando desse momento. Eu acho que é um momento riquíssimo, né? Principalmente nossos alunos, tanto do curso de aperfeiçoamento, né, que faz parte do Centro de Formação em Educação e Serviço do Estado do Ceará. Os 4 cursos estão, nesse momento, fazendo esse trabalho coletivo, em parceria, como também os alunos do curso de Pedagogia da UFC, da Faculdade de Educação. Eu acho que nós só temos a ganhar. E a coisa que vai brilhar nessa noite é essa reflexão sobre a política de educação especial de 1995, política tanto aguardada e que se tornou lei. E, ao ser uma lei, a gente consegue efetivar, né, lutar para efetivar essa educação inclusiva. Agradeço a professora Geni, como coordenadora do centro, está sempre aqui à frente, nos apoiando. Muito obrigada. Obrigada, professora Robéria. Chamo também agora em tela, né, o professor que vai ministrar diretamente essa nossa aula, professor mestre em educação, diretor da DIPEP, Diretoria de Políticas Públicas de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, da SECADIMEC, e que nos honra muito com esse primeiro aulão que vai ocorrer, né, pelas universidades parceiras, a partir dos centros de formação continuada em serviço, que estão, um novo centro de atenção à formação continuada de professores, e aqui no estado do Ceará está vinculado à Universidade Federal do Ceará, e com muita honra eu chamo o professor mestre Alexandre Mapurunga. E aí, além do professor Alexandre Mapurunga, temos mais convidados para esse aulão de hoje, e o professor Alexandre Mapurunga, após a sua apresentação, sua autodescrição, ele convida também os membros de sua equipe que estão aqui com ele, que já estivemos nos bastidores do stream conversando. Professor Alexandre Mapurunga, seja muito bem-vindo. Nós agradecemos
a generosidade da partilha, nós agradecemos a iniciativa da sua diretoria em trazer mais esclarecimentos a partir do decreto tão esperado para organização e regulamentação mais oficial hoje, nesse momento, da Política Nacional de Educação Especial Inclusiva. Passo a fala para você. Muito obrigado, professora Geni. Meu nome é Alexandre Mapurunga. Eu sou um homem branco de 48 anos, cabelo castanho, barba castanha, estou usando um óculos de grau com armação escura e um detalhe branco nas hastes. Estou usando uma camisa verde e atrás de mim um plano de fundo do Ministério da Educação, 95 anos, né? Uma satisfação muito grande, agradeço demais a professora Robéria, a professora Geni, a professora Márcia Plett, por essa oportunidade de uma primeira ação no marco, né, da nova Política Nacional de Educação Especial Inclusiva, né? De fato, isso daqui é um marco histórico, porque é uma implementação, é uma ação de implementação da política em si, né? Porque a gente está fazendo no marco de um ponto de referência que está instituído na política, que é a Rede Nacional de Educação Especial e Inclusiva. E, num dos pontos, nós temos os centros de formação continuada em serviços, né? E, a partir desses centros, nós estamos atualizando, né, as pessoas que foram formadas, trazendo essas boas novas e tirando dúvidas do que se trata a política, o que ela traz de novo, o que ela traz de novidade, e o que nós vamos poder fazer a partir de agora, o que vem com ela, o que mudou, o que permaneceu e o que ela traz de novidade, né? Eu convidei para estar aqui conosco hoje duas pessoas que fazem parte da nossa equipe, na nossa diretoria, que é a professora doutora Bianca Angelucci, que nos ajudou também em todo esse processo de consolidação da política, e também a professora Liliane Garcês, né? Então, a ideia, né, que elas possam estar aqui acompanhando, e depois a gente, junto com a professora Robéria e a professora Geni, nós façamos um pequeno debate sobre o que foi apresentado, e possamos tirar dúvidas da audiência, dos professores, né, e gestores que participaram dos cursos do Centro de Formação, tanto do Ceará quanto do Rio de Janeiro, e assim, não deixar aqui que esses matriculados, né, essas pessoas que foram formadas em 2025 já saiam, né, com dúvidas sobre a nova política, né? Então, a ideia é exatamente essa, e aí, nesse sentido, eu vou, já passo a apresentar. Eu não sei como é que eu faço para colocar o slide. Aqui está, isso, muito obrigado, né? Agradeço também a Madeleine que está nos ajudando aqui na interpretação para tornar esse processo acessível, né? Muito bem. Em primeiro lugar, aqui a gente tem, né, já de cara, a logo, né, proposta para a política, né, Política Nacional de Educação Especial Inclusiva, né, uma descrição rápida, né, tem um Brasil com diversos ícones, pessoas de vários tamanhos, várias cores, várias referências, um Brasil, vamos dizer assim, diverso, né, e em letras vermelhas, pequena política nacional, e educação especial inclusiva em letras
grandes, né? A gente está no fundo branco, que no canto direito tem a logo, né, do Ministério da Educação. Então, em primeira mão, a gente já tem aí uma identidade visual para a nossa Política Nacional de Educação Especial Inclusiva. Vou tentar ser rápido aqui, mas, ao mesmo tempo, tentar passar com tranquilidade por tudo que a gente precisa falar, né? E aí vou tentar trazer uma contextualização, o que é a Política Nacional de Educação Especial, qual a necessidade dela nesse momento, por que a gente decidiu atualizar a política, por que o decreto e não outro instrumento legal, outras normativas. Vou tentar trazer aqui também um pouco um panorama, ponto a ponto, né, do decreto, e tentar fazer isso de uma maneira. A gente sabe que quando o decreto saiu, ele causou muito, né? Nosso campo de atuação, que é a política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, é um campo cheio de tensões, ele é um campo cheio de disputas, né? É uma temática que ela provoca esses tensionamentos, muitas vezes, bastante apaixonados, e a gente sabe que é isso, que a gente tem, às vezes, nossas convicções nessa área, e a gente sabia já desde pronto que ia demandar bastante coragem avançar para um marco normativo dessa política, né? E aí, do que se trata o decreto? Veja, o decreto, né, o decreto, o decreto é um instrumento, né, que ele trata da institucionalização em normativo do acúmulo advindo das transformações na educação proporcionados pela Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva desde 2008. Então, veja, a gente coloca a PNEI a partir do legado da PNP 2008. Né? Ela, na verdade, a PNEI é a institucionalização de tudo aquilo e dos acúmulos das notas técnicas, da própria documento da PNP 2008, daquilo que tinha em resolução da resolução 4 de 2009, tudo aquilo que vinha sendo acumulado, mas que estava apenas em documentos orientativos e não em documentos normativos, né? Ela consolida princípios e diretrizes da PNP 2008, consolida a perspectiva inclusiva da educação especial e estabelece uma governança e instrumentos de implementação junto a redes de ensino. E, principalmente, institui, e isso sim é algo de novo, né? Junto com esses instrumentos de governança, a Rede Nacional de Educação Especial Inclusiva. Né? Então, isso daqui, se a gente tiver que explicar rapidamente o que é a PNEI, é isso. Ela é o acúmulo da PNP 2008, uma política que a gente já conhece, ela não muda seus princípios, não muda suas diretrizes, não muda nem sequer seus objetivos fundamentais. Ela apenas institucionaliza em uma normativa esses princípios e estabelece instrumentos de implementação e governança e uma rede nacional que ela existe não para mudar o que acontece no AEE, nem na escola, mas para apoiar as redes de ensino na implementação da política. Né? Em síntese, seria isso que é proposto na nova política. Né? E aí, dito assim, próximo, a gente tem alguns motivos para normatizar. Vou ter que aumentar aqui para mim, só um instantinho. Porque está muito pequeno para eu ver. Pronto.
alguns motivos para normatizar a PNEI, né? A política, né? Primeiro, porque a PNP 2008, a despeito de ser um documento importante, paradigmático, ela fez a mudança do paradigma da integração para o paradigma da inclusão, né? Ela tem um caráter orientativo, é um documento orientador. Ela nunca virou uma resolução, nunca virou uma. Ela não tem esse caráter, né? A gente tem outros documentos que ainda, né, né, a gente tem a LBI, a gente tem a Resolução 4, a gente tem o decreto, né, o decreto 7611, a gente tinha a própria Convenção sobre os direitos da pessoa com deficiência, mas a política, ela tem caráter, né? Ela tem, porque ela não foi revogada, ela tem caráter orientativo. A gente necessita ainda de esclarecimentos conceituais à luz da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Aí eu trago um exemplo bem claro, né? Havia uma disputa, ou há uma disputa sobre o conceito de sistema educacional inclusivo. E aí, essa disputa queria dizer que o sistema educacional inclusivo podia acontecer, né? Porque a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, ela foi ratificada com status de emenda constitucional e demanda que o Estado brasileiro garanta para as pessoas com deficiência, para todos os estudantes, um sistema educacional inclusivo, né? E aí passou-se a discutir o que é o sistema educacional inclusivo, né? Passou-se a demandar que esse sistema educacional inclusivo, por exemplo, abarcasse escolas exclusivas, escolas especiais exclusivas e classes especiais. Aí eu digo, bem, isso é deturpar a própria lógica do paradigma da inclusão. Então, a gente precisou dizer que o sistema educacional inclusivo trata-se do sistema educacional geral, preparado para acolher os estudantes públicos da educação especial à luz nas classes comuns das escolas regulares. Isso é só um dos exemplos que a gente precisava esclarecer à luz das convenções, porque a gente parece que está no momento em que o que é óbvio precisa ser dito, né? E a gente precisava endereçar questões em dissonâncias com a PNP e com o modelo social da deficiência, como eu disse, esse era um exemplo. Atualizar a política para demandas sociais. E aí eu trago um outro exemplo, por exemplo, é muito claro, em 2008, fazia muito sentido a gente falar em contraturno, porque o AEE, ele é não substitutivo, ele é complementar ou suplementar, né? Isso é muito claro, isso está colocado em todos os nossos documentos. Mas ele só acontece no contraturno, isso em 2008 fazia muito sentido. Hoje nós temos essas escolas em tempo integral, né? E isso está criando um nó na cabeça do gestor. Como é que eu vou aceitar um estudante com deficiência? Como é que eu vou fazer um AEE se é no tempo integral? Então, a gente precisa reforçar o caráter não substitutivo e flexibilizar essa questão do contraturno, para que esses estudantes público da educação especial possam frequentar e ter acesso a AE, né, na escola em tempo integral e em outras modalidades, no qual essa lógica de turno e contraturno não se adequam muito bem, né? A gente tem aí as escolas do campo que usam, por exemplo, a pedagogia da alternância. Isso é um exemplo. Então, a gente precisa, né, e a própria ideia, por exemplo, de que o AE só acontece, por exemplo, no
na sala de recurso multifuncional, né? Uma lógica que vai de encontro à própria PNP em 2008 e que estava dita de maneira clara, literal, no decreto 7611. Então, a gente precisou fazer isso, tornar isso mais claro, né? E, fora isso, a gente teve também questões como o regulamentar, deixar mais claro questões relativas ao profissional de apoio escolar e o AEE. Veja, nos últimos 10 anos, a gente tinha cerca de 800 mil estudantes, menos que 800 mil estudantes públicos da educação especial. Hoje nós temos mais de 10 milhões. Né? Vai dar certo? Pronto. Hoje nós temos mais de 10 milhões. E isso faz com que tanto as questões relativas à garantia de um profissional de apoio escolar, elas precisem ser melhor regulamentadas, né? E a gente fez isso não criando regras novas, mas trazendo coisas que estavam em notas técnicas, né? Em orientações e trazendo, né? Reforçando o papel do estudo de caso, né? O papel do professor do AE nesse processo para garantir que o profissional de apoio escolar seja assegurado para quem precisa e não apenas com base no diagnóstico médico ou no laudo, né? Então, suprir a ausência de instrumentos de governança, de monitoramento, que a gente tinha uma política, mas a gente não tinha muito claro como é que acontecia a governança e o monitoramento da colaboração federativa, e isso agora está estabelecido. A gente vai ainda avançar com uma portaria nesse processo, e a gente vai ter bolsas para que agentes de governança atuem no Brasil inteiro, garantindo a política, além do mais, reforçar a segurança jurídica e prevenir retrocessos, né? Dentro da nossa diretoria, a gente é a diretoria mais demandada por questões que vão de encontro à perspectiva inclusiva da educação especial, né? E toda hora a gente tinha que fazer a interpretação de uma série de postulações que haviam lá para dizer que a educação inclusiva ela era mandatória, e agora a gente tem um documento que a gente pode se basear, um documento da educação, né? Um documento educacional que nos garante tudo isso. Então, por que decreto afinal, né? Então, aqui a gente tem a gente... Por que um decreto afinal? Então, o decreto, ele institui a Política Nacional de Educação Especial Inclusiva e se fundamenta expressamente em 2 dispositivos, né? O artigo 84, incisos 4 e 6 da Constituição, né? Que aí compete privativamente ao presidente da República expedir decretos e regulamentos para fiel execução das leis, né? E o inciso 6 autoriza o presidente dispor, mediante decreto, sobre a organização e funcionamento da administração federal, desde que não implique na criação nem extinção de órgãos. Então, aqui, o decreto é um decreto que regulamenta de natureza organizadora da política. É um ato do Poder Executivo voltado à execução e implementação de leis já existentes. E aí a gente tem a LDB, a LBI e a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, né? Então, é por isso que é um decreto, porque ele vem
para justamente garantir aqui, né? Aqui não está aparecendo a pirâmide, né? Aqui, mas aqui teria uma pirâmide, né? E aí a gente tem a Constituição, que ela é emendada pela Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Aqui não está aparecendo, mas aqui tem o decreto aqui no meio, né? Por essa ferramenta ele não está aparecendo, não sei por quê, mas aqui tem o decreto, né? E esse decreto ele passou por análise, né? As primeiras minutas, né? Inclusive foi Bianca que nos ajudou a fazer esse processo todo de consolidação a gente fez aqui esse processo e ele não para por aqui, né? Ele é submetido a essas legislações e ele vai produzir uma série de portarias, resoluções e orientações que derivam do decreto em si. Ou seja, o que eu quero dizer é que é o início de uma discussão. Ele não para em si, ele inaugura um novo ciclo de discussões, de formações. Isso mesmo que a gente está vivenciando aqui, né, através do Centro de Formação Continuada e em Serviço, é parte do que foi pensado. É a novidade em si do que traz a organização, a possibilidade de organizar o decreto. Ou seja, ele não muda a política como ela era, mas ele cria fluxos organizativos para implementação através de formação, de orientação para as redes, de garantia de fluxo de financiamento, para que as redes possam estar mais preparadas, né, para que a gente possa garantir mais apoio às redes de ensino para implementar a política em si, né, para que o governo federal possa chegar mais junto às redes, para que elas possam implementar a política de educação especial inclusiva. E aí, eu tenho aqui alguns pontos, né, para trazer, e eu acho importante. O primeiro capítulo ele trata da finalidade do decreto, princípios, diretrizes, objetivos, e o artigo 1º eu acho bem interessante, porque no artigo 1º ele trata já, ele diz que fica instituída a Política Nacional de Educação Especial Inclusiva com a finalidade de garantir a educação em um sistema educacional inclusivo para estudantes com deficiência, transtorno do espectro autista, com altas habilidades ou superdotação, sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades. Então, veja, a política ela tem o direito a garantir a educação em um sistema educacional inclusivo, certo? E aí a gente tem o público, pessoas com deficiência, com transtorno do espectro autista, com altas habilidades e superdotação. No parágrafo 1º, a gente fala da modalidade da educação especial, que ela é transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, com vistas a assegurar os serviços educacionais para apoiar, complementar e suplementar o processo de educação. Aí, no parágrafo 2º, a gente diz que o estudante com transtorno do espectro autista é considerado pessoa com deficiência. E no parágrafo 3º, a gente diz que o sistema educacional inclusivo ele ocorre por meio da organização do sistema educacional geral, de forma a assegurar que os estudantes que são público da educação especial, aquele que a gente falou antes, estejam incluídos em classes comuns, classes e escolas comuns, com os apoios à sua participação, permanência e aprendizagem. Então, veja, aqui a gente formata o que é a política. É uma política para garantir a educação, garantindo os apoios para que as pessoas estejam em escolas regulares. Tudo que vem embaixo é para garantir esse objetivo, né? Aqui não tem outro lugar senão a classe e a escola comum, entendeu? O objetivo da política é direcionar
para classe e escola comum, né? As instituições especializadas têm seu papel? Tem para cumprir esse objetivo, né? E aí, o capítulo da organização e oferta do AE. O artigo 5º define o AE como atividade pedagógica complementar para deficiência e transtorno do espectro autista e suplementar para altas habilidades e para as altas habilidades. O artigo 11 define o atendimento educacional especializado é sempre complementar às classes comuns, não substitutivo. Admite os centros de AE públicos ou conveniados, respeitando as normas do sistema de ensino. As salas de recursos multifuncionais é mais um espaço e não um único onde o AE deve acontecer, né? Isso são questões importantes que o decreto traz para nós, né? Entre o artigo 5º e o 10º. Né? O artigo 11 define o estudo de caso como metodologia de identificação e eliminação de barreiras que vai ser base para a construção do plano de atendimento educacional especializado. Deve envolver o estudante e a família, podendo dialogar com saúde e assistência social sempre que necessário, né? A avaliação biopsicossocial, ela pode, né? A avaliação está em processo de regulamentação ainda, a avaliação psicossocial. Ela pode subsidiar o processo, né? A oferta do AE, ela não pode ser condicionada a laudo médico. Bem, isso quer dizer que se existe o laudo médico, né? E aí o diálogo com a saúde, ele é importante. Se existe o laudo médico, ele pode subsidiar, assim como a avaliação biopsicossocial, o estudo de caso e a produção do plano de atendimento educacional especializado. O plano de atendimento educacional especializado, como documento pedagógico, ele é obrigatório e individualizado. E ele faz parte, ele deve fazer parte ao plano político-pedagógico da instituição e deve ser atualizado continuamente. Ele rege o trabalho do professor do AE, mas também a atuação com o professor da sala comum, né? Ele não é só do AE, ele garante toda, vamos dizer assim, a acessibilidade daquele estudante dentro da escola e, para além, né, ele deve prever a articulação intersetorial do estudante da educação público da educação especial. E aí a gente tem... isso está mudando agora, viu? A gente teve... Aqui tem 80 horas, né? Mas isso já está mudando. A gente teve uma grande reclamação sobre as questões das 80 horas e está mudando. Regula o professor do AE e do profissional de apoio escolar. Formação mínima que está sendo pensada agora é de 180 horas e 360 horas, né? Para o 180 para o professor profissional de apoio escolar e 360 para o professor do AE. Isso é o fruto de um grande debate, né? Porque, ao passo que as pessoas reclamaram bastante que a formação estava pequena, as redes menores, né? A gente tem 70% de redes muito pequenas, com pouco habitante, com pouco recurso, que são obrigadas a também fazer formação, ao mesmo tempo que a gente tem um aumento muito grande do público da educação especial. Então, essas redes, a gente já tinha proposto uma formação maior, e essa formação ela demora a ser, ela precisa de mobilização de recursos dessas redes, que são principalmente as redes menores. Então, mas isso já está sendo
resolvido uma nova mudança, né, atualização do decreto. E aí o profissional, né, de apoio atua na locomoção, higiene, alimentação, comunicação e socialização, a utilização de tecnologia assistiva, e a oferta não depende de laudo, ela depende do quê? Da realização do estudo de caso, que vai indicar se ele precisa dessa medida de apoio ou de outras também, né? Isso agora fica mais claro, isso já constava, né, em nota técnica, e isso agora está claro numa normativa, né? E aí a instituição da RENEI institui a Rede Nacional de Educação Inclusiva, estratégia conjunta da União dos Estados e do município, que visa expandir a formação continuada, promover a articulação intersetorial, fortalecer os serviços de apoio e materiais acessíveis e aperfeiçoar indicadores de monitoramento e produzir e difundir conhecimento. E também tem um que não está aqui, eu tenho que atualizar esse slide, que é a rede de autodefensoria, autodefensoria para combater o capacitismo, né? Que aí a gente vai ter os autodefensores, pessoas com síndrome de Down, deficiência intelectual e autismo, nas diversas redes de autodefensoria, atuando no combate ao capacitismo, compondo essa rede também. E isso tudo apoiando as redes de ensino para implementação da política. Detalhe o apoio da União, PDDE, PAR, bolsas, né? Bolsas para a gente ter os agentes, diretrizes formativas, o Observatório da Educação Especial Inclusiva, aquisição né? Aí a gente tem o programa do livro didático acessível, reafirmado lá, o fortalecimento da dupla matrícula, lembrando que a gente fez o aumento do fator de ponderação, né? E aí a gente tem aqui a governança da política também, aqui cooperação interministerial entre MEC, Saúde, MDS e Direitos Humanos, isso muito para o monitoramento do BPC na escola, né? A gente tem isso daqui, dentro do decreto, e a gente tem essas disposições finais. Faço isso muito para a gente dar uma geral no decreto, mas eu vou ainda colocar aqui alguns avanços e sensibilidades que estão sendo tratados, né? Eu acho que quem acompanha essa questão viu que algumas coisas estão sendo tratadas. A gente traz aqui a regulamentação do profissional de apoio escolar, regulamentação do estudo de casos, trazendo suas etapas, e do PAE. A gente traz ali no decreto também a superação de disputas conceituais entre o PEI e o PAE, dizendo que o PEI tem que seguir as mesmas questões relacionadas ao PAE, no mínimo, né? A implementação da Rede Nacional de Educação Especial Inclusiva, governança, observatórios, centros de formação, centros de autodefensoria. Obviamente, quando você cria uma coisa dessa, acontece, né, uma série de sensibilidades, né? Primeiro, porque nem todo mundo concorda, o Brasil é muito grande, nosso campo é absolutamente tensionado, como eu falei. E é justo que as pessoas manifestem suas preocupações. E aí, o que a gente tem a dizer? Com relação à continuidade das instituições especializadas, ou como alguns chamam, escolas especializadas, nada mudou. Elas faziam convênio e elas vão poder continuar fazendo convênio. Alguns estados, né, como o Paraná, elas faziam escolarização. Bem, a nosso ver, a nossa política, ela não trata disso. A nosso ver, né, porque em alguns estados você tem escolas fazendo
A nosso ver, isso não está de acordo com o que diz a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, isso não estaria de acordo. A Convenção tem status de emenda constitucional. Bem, mas ao mesmo tempo, esses estados têm autonomia federativa, né? Eles fazem as suas políticas e tem que se entender, né, com os órgãos que vão fazer a fiscalização, né, das suas próprias políticas, né? Então, a gente não mudou nem a autonomia federativa e nem tampouco a possibilidade de fazer convênio com essas instituições. O que a gente está fazendo é um decreto que não seja inconstitucional. Se os estados e as redes têm essas políticas, a gente não pode mudar uma lei estadual, uma lei ou mesmo uma lei federal que está acima do decreto, né? Isso não está colocado. Então, a gente não muda nada sobre a possibilidade de fazer convênio com instituições especializadas. Qualidade e quantidade mínima de formação. Não havia, agora há. Foi colocado inicialmente um mínimo de 80 horas e esse número vai ser bastante ampliado. O número que a gente tem agora é de 180 e 360, 180 para o profissional de apoio escolar, 360 para o professor do AE, né? Outros profissionais de apoio, como o acompanhante especializado, nada mudou porque isso não poderia ter sido tratado, não foi tratado no decreto. Isso não, né? O decreto ele não revogou o acompanhante especializado da Lei 12.764. Então, as redes que eventualmente implementam ou têm esse profissional implementado, por alguma maneira, eles podem continuar. O que a gente está garantindo é que uma formação que dê conta das necessidades do todo o público-alvo da educação especial, que precisa, eventualmente, do profissional de apoio, incluindo os estudantes autistas, né? Isso para o acompanhante do profissional de apoio escolar. E aqui a gente tem um pouco, né, a governança federativa, não sei se dá para ver bem aí, mas aqui tem a governança federativa, centros de referência em formação continuada em serviço, os núcleos de apoio técnico e acessibilização de material, observatórios da educação inclusiva, aqui o combate ao capacitismo, né, com as redes de autodefensoria, e a valorização, que a gente vai ter o selo rede inclusiva, que a gente vai implementar um edital para valorizar as redes que estão avançando ou que demonstrem compromisso com a educação inclusiva, né? Então, isso a gente tem que fazer isso, né? E aqui um pouco do que a gente vai fazer, né? Aqui os observatórios, né, da educação inclusiva. Aqui não está aparecendo a animação, né? Mas tinha uma animaçãozinha com os pontos, né? Onde iam ter, né, os observatórios, 27 centros de formação, núcleos de apoio técnico, e a gente vai ter 2.003 agentes de governança para trabalhar a estratégia intersetorial. Quer dizer, a gente já está com recurso para fazer isso. O que é isso, né? A gente tem a nossa política e junto às redes, né, a gente tem 2.570 municípios, né? Então, a gente vai ter, junto a essas redes de ensino, 2.003 agentes de governança promovendo a política, promovendo formação, explicando, olha, está saindo o PDD, sala de recurso, tem essa política, você quer aderir,
buscando saber que tipo de formação aquela rede está precisando para conectar com o centro de formação e para que essa formação seja garantida no próximo ciclo, né? E ao mesmo tempo fazendo com que o gestor daquela rede garanta que os seus professores façam aquela formação e, ao mesmo tempo, também garantindo que demandas de saúde e assistência social dos estudantes na escola encontrem, também, respaldo nas redes de saúde e assistência social para que essas demandas elas não acabem, vamos dizer assim, sobrecarregando a própria escola, né? Porque a escola ela tem um lugar pedagógico, ela precisa dessa interface, vamos dizer assim, fluida, dessa articulação mais fluida com a assistência social, né? E com a saúde. Então, a gente vai colocar um agente para estar articulando isso em muitos municípios para ver se aquelas demandas que as famílias e que os estudantes públicos da educação especial passam, eles encontrem, vamos dizer assim, uma solução mais rápida nessas outras redes, né? E aí é um recurso que a gente já tem, rede de governança, os centros de formação, os observatórios da educação inclusiva, tudo isso já é dinheiro que a gente já tem, que estava esperando a gente poder fazer, né? Cara, não apareceu aqui, que pena. Isso daqui, olha, apareceu o segundo, mas o primeiro não apareceu. Bem, isso daqui é a linha do tempo, né? A gente vai ter que melhorar isso daqui, mas é a linha do tempo de mais de um ano. Isso aqui é bastante importante, né? De mais de um ano, a gente trazendo deixa eu ver se eu consigo pegar aqui a primeira parte, a gente trazendo de discussão da política, né? Mais de um ano a gente tem todas as etapas, são 2 slides, mas aqui só tem a segunda parte, e a gente discutindo e fazendo com que né? Então, foram muitas etapas de discussão para que o decreto ele chegasse, né? E, principalmente, a gente teve o painel de especialistas do profissional de apoio escolar, a gente teve discussão na CNPq, a gente teve discussão com o movimento apaiano também, que vieram trazer, com o movimento de pessoas autistas. A gente fez um seminário de autodefensoria, onde as próprias pessoas autistas com síndrome de Down e deficiência intelectual puderam se manifestar. Então, a gente se encontrou com os sindicatos, com movimentos. A gente fez uma ampla discussão, gerou massa crítica. A gente apresentou esses conceitos na nossa Comissão Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva. Isso foi criticado. A gente construiu uma minuta, que ela foi apresentada, recebeu mais sugestões, e a sistematização dessas sugestões ela foi encaminhada para a Casa Civil, e isso foi sendo processado, e, no final, virou o texto final do decreto, que contou, sim, com ampla participação. Obviamente que a gente vive no espaço hoje que a participação das redes sociais é quase plena, e muita gente achou, não soube do processo, e achou que deveria ter uma coisa ali, outra ali, mas o nosso processo contou, sim, com muita participação, e muita gente que participou se identificou, né, viu suas contribuições ali, né? Então, para concluir, o decreto não altera
dos princípios de 2008, ele reafirma e operacionaliza, ele representa um avanço na implementação da perspectiva inclusiva da educação especial, cria instrumentos concretos para eliminar barreiras e fortalecer redes, reafirma a educação especial na perspectiva inclusiva como uma política de Estado, coerente com a CDPD e com a LBI, institui bases para governança participativa, formação continuada, produção de conhecimento, monitoramento público, consolidando um modelo social e de reconhecimento dos direitos do público da educação especial. Não se trata de uma política estática, mas em constante construção, né? Como eu disse, a gente é uma etapa nova que se inicia e a partir dela a gente vai construir muita coisa, e o convite que eu faço é para que a gente comece a construir junto com o reconhecimento de que a escola comum, né, que toda criança, que toda pessoa aprende, a pessoa com deficiência aprende, e o lugar dela aprender é a escola comum, né? Essa é a base epistemológica que a gente precisa consignar e reafirmar, e é o que a gente precisa afirmar aqui, né? Então, eu agradeço, chamo aí quem precisar ser chamado, né, para a gente continuar o debate.